Questão de número 70, onde a função f de x igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 2 é derivável, né? Onde essa função aí é derivável. Então, uma observação aqui, eu mudei o nome aqui de h para f, né? Senão iria aparecer muitos h's aí, né, durante a resolução, mas não tem problema não, tá? Então, novamente, essa função aí está envolvendo o módulo, né? Como é que é a história mesmo do módulo? O módulo de x vai ser o próprio x, se o x for um número maior ou igual a zero, e vai ser menos x, o oposto dele, se x for um número menor do que zero. Essa é a definição que a gente conhece, né? Então, em vista dessa definição, a gente consegue estudar o sinal de módulo de x menos 1 e módulo de x mais 2. O que eu quero dizer com estudar o sinal? Olha só. Considere que o módulo de x menos 1, Ó, se x for um número maior ou igual a 1, x um número maior ou igual a 1, o x menos 1 vai ser um número maior ou igual a zero. E o módulo de um número maior ou igual a zero, de acordo com a definição, é ele mesmo. Então, o módulo de x menos 1 vai ser o próprio x menos 1, se acontecer o seguinte, se o x for maior ou igual a 1. E vai ser menos x mais 1, se o x for menor do que 1. Ó, se x for um número menor do que 1, por exemplo, se x for 0, aqui vai ficar 0 menos 1 dá menos 1, né? Ficou um número negativo, aí eu tenho que trocar o sinal, tá? Então vai ser o menos x mais 1 se o x menor do que 1 e x menos 1 se x for maior ou igual a 1. Pela mesma linha de raciocínio, a gente estuda o sinal de módulo de x mais 2. O que a gente observa? Que o x mais 2 vai ser um número maior ou igual a zero se esse x for um número maior ou igual a menos 2. Então, ó, x mais 2 se o x for maior ou igual a menos 2. Para todo x maior ou igual a menos 2, o x mais 2 é um número maior ou igual a zero. E o módulo de um número maior ou igual a zero é ele mesmo. E aí você vai ter que trocar o sinal e escrever menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Se x é menor do que menos 2, essa quantidade aqui, x mais 2, é um número negativo. Sendo negativo, você tem que trocar o sinal. Tá? Bom, em vista dessas análises, a gente observa que a gente deve considerar a função f em 3 intervalos. Em x menor que menos 2, em x no intervalo de menos 2 a 1 e x maior do que 1. Tá? Devagarzinho para a gente entender. Então, inicialmente, vamos considerar aqui o x vamos considerar menor que menos 2. X menor que menos 2. E agora eu vou escrever o f de x, tá? f de x é igual a quem? Módulo de x menos 1. Eu estou no caso em que o x é menor do que menos 2. No caso em que o x é menor do que menos 2. Olha só. Se o x é menor do que menos 2, em particular, ele é menor do que 1. Se o x é menor do que menos 2, em particular, ele é menor do que 1. Bom, mas se x é menor do que 1, o módulo de x menos 1 é quem? É menos x mais 1. Tá? Então aqui você coloca, no lugar de módulo de x menos 1, você coloca menos x mais 1. Agora olha para o módulo de x mais 2. O módulo de x mais 2, eu estou no caso em que o x é menor que menos 2 e o módulo de x mais 2 é menos x menos 2. Então, menos x menos 2. Logo, o f de x aqui vai ser quem? Menos x menos 2x, 1 menos 2 menos 1. Então, já vou escrevendo aqui o f de x, hein? O f de x vai ser igual a quem? Menos 2x menos 1 se o x for menor que menos 2. Menos 2x menos 1 se x for menor do que menos 2. Agora vamos considerar o caso em que o x está no intervalo de menos 2 a 1. Né? Vamos colocar assim, ó. Menos 2 menor ou igual a x, que é menor do que 1. Tá. E vamos escrever a função f de x. f de x vai ser igual. Olha para o módulo de x menos 1. Olha só. Eu estou no caso em que o x aqui é menor do que 1. Então, módulo de x menos 1, se o x é menor do que 1, o módulo de x menos 1 é menos x mais 1. Menos x mais 1. Agora, olha para o módulo de x mais 2. X mais 2. Eu estou no caso em que o x é maior que menos 2. X maior que menos 2. Maior ou igual a menos 2, né? Se x é maior ou igual a menos 2, o módulo de x mais 2 é o próprio x mais 2. Mais x mais 2. Portanto, o f de x vai ser igual, esse vai embora com esse, 1 mais 2, 3. Aí, ó, o f de x vai ser constante igual a 3 se o menos 2 for menor ou igual a x, que é menor do que 1. Está faltando a gente considerar o caso em que o x é maior do que 1. X maior do que 1. Vamos lá. F de x, maior ou igual, né? Maior ou igual.
f de x igual, olha para o módulo de x menos 1. Estou no caso em que o x é maior ou igual a 1. X maior ou igual a 1, o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1. Agora, olha para o módulo de x mais 2, né? X mais 2. X maior ou igual a 1, em particular, é maior ou igual a menos 2. Se é maior ou igual a menos 2, o módulo de x mais 2 é o próprio x mais 2. Ó. X mais 2. Portanto, o f de x vai ser quem? X mais x, 2x mais 1. Então, aqui você coloca ó, 2x mais 1, se o x for maior ou igual a 1. Então, tá aí a função f, né? A função f escrita de outra forma, né? Então, tá. O primeiro questionamento aí é em quais x, né? Para quais x a função é derivável? Onde a função f é derivável? Olha só. Ela é derivável para todo x menor do que menos 2, para todo x no intervalo aberto de menos 2 a 1 e para todo x maior do que 1. Tá? Se tiver algum probleminha, vai ser exatamente em x igual a menos 2 ou em x igual a 1. Tá? Então, eu devo verificar o que acontece se a função é derivável ou não em x igual a menos 2 e em x igual a 1. Por quê? Para todos os outros x, a gente observa que ela é derivável. Muito bem, muito bem. E o que usar? O seguinte teorema, olha só, o g', vamos pensar no menos 2 primeiro. A derivada de g, f', né? F'. A derivada da função f em menos 2, o f' de menos 2, existe se somente se a derivada à esquerda e à direita existirem e forem iguais, tá? Esse é um teorema aí de limite que a gente estudou quando estávamos falando da propriedade dos limites. Então, qual é a ideia? É calcular a derivada à esquerda e a derivada à direita. Se elas forem iguais, a função é derivável em x igual a menos 2. Caso contrário, não é derivável em x igual a menos 2. Vamos lá. Primeiro, o f' de menos 2, a derivada à esquerda de menos 2. Por definição, isso é o limite. Quando o h tende a zero pela esquerda, de f de menos 2 mais h, menos f de menos 2, isso tudo sobre h. Então, isso é igual a limite. Quando h tende a zero pela esquerda, de quem? Olha só. F de menos 2 mais h. O h aqui é negativo, porque eu estou fazendo h se aproximar de zero por valores menores do que zero. Então, menos 2 mais h é um número menor que menos 2. É um número menor que menos 2. Se ele é um número menor que menos 2, essa é a lei de associação que você vai usar. Ó, menos 2x menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 2 que multiplica menos 2 mais h mais 1. Aí, devagarzinho, você vai entender. Ó. O menos 2 mais h é um número menor que menos 2, porque o h é negativo. Então, se x é menor que menos 2, a lei de associação é essa. Ó, menos 2x menos 1. Basta substituir o x aqui por menos 2 mais h. Foi o que eu fiz. Tá? Agora, menos f de menos 2. Se x é igual a menos 2, a função é constante e vale 3. Então, menos 3. Bom, o que mais? Isso tudo sobre... Opa, aqui é menos, né? Aqui é menos, né? Então, vai ficar assim, ó. O menos 2 mais h substitui esse x aqui por menos 2 mais h. Ainda menos 1, tá? Menos 1, menos 3 sobre o h. Bom, vamos fazer um rascunho aqui embaixo dessa fração. Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, menos 2 vezes h, menos 2h. Aqui menos 1, menos 3 vai dar menos 4 sobre h. Esse corta com esse. Menos 2h sobre h. Esse vai embora com esse, dá um menos 2, tá? Só para a gente ganhar um espaço aqui. Isso é igual a limite, quando h tende a zero pela esquerda, de menos 2. Menos 2 é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Então, aqui, menos 2. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que a derivada à esquerda de menos 2 vale menos 2. Agora, vamos ver a derivada à direita. O f' de menos 2 à direita, derivada à direita de menos 2. Por definição, isso é o quê? É o limite. Quando o h tende a zero pela direita, de f de menos 2 mais h, menos f de menos 2, isso tudo sobre h. Bom, como eu estou fazendo o h tender a zero por valores maiores do que zero, esses h são positivos. E, portanto, o menos 2 mais h é um número maior que menos 2. É um número maior que menos 2 e próximo de menos 2.
Portanto, f de menos 2 mais h, para você calcular, você vai usar essa lei de associação, ó, que é 3, é uma constante, né? É 3. Então, 3 menos o f de menos 2. Opa, aqui está o x igual a menos 2. Também é 3, só que está faltando a palavra limite aqui, né? Limite. Quando h tende a 0 pela direita, de quem? De 3, menos o f de menos 2, que é 3, isso tudo sobre h. Ou seja, limite, quando h tende a 0 pela direita, 3 menos 3 dá 0, dividido por h dá 0. Limite de uma constante é a própria constante. Pronto, pronto. Então, o que isso está dizendo? Que a derivada direita de menos 2 vale 0. Então, olha só, a esquerda está dando menos 2, a direita está dando 0, logo a função não é derivável em x igual a menos 2. A gente já sabe isso. Agora, o 1, né? O outro problema é em 1. Vamos lá, calcular a derivada à esquerda de 1, que é igual a limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de f, agora de 1, f de 1 mais h, menos f de 1, isso tudo sobre h. Pouco mais, isso é limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de f de 1 mais h. Como h está tendendo a 0 por valores menores do que 0, esses h são negativos. E, portanto, 1 mais h é um número próximo de 1, porém menor do que 1, né? Próximo de 1, porém menor do que 1. Qual é a lei de associação? Esse aqui, ó. Próximo de 1, menor do que 1. Então, está nesse intervalo. A lei de associação é 3. Então, aqui vai ficar 3. Menos o f de 1. Aqui está o f de 1. X igual a 1, substitui o x por 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Sobre h. Isso vai ser limite. Quando h tende a 0 pela esquerda, 3 menos 3 dá 0, dividido por h dá 0. 0 é uma constante, limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui está me dizendo que a derivada à esquerda de 1 dá 0. Vamos à derivada à direita. F' de 1 mais. Por definição, é o limite quando h tende a 0 pela direita de f de 1 mais h menos f de 1, isso tudo sobre h. Pouco mais, isso é igual a limite, quando h tende a 0 pela direita, de f de 1 mais h. Estou fazendo h se aproximar de 0 por valores maiores do que 0, portanto, 1 mais h é um número maior do que 1, né? E se é maior do que 1, a lei de associação é essa aqui, ó, 2x mais 1. Devo substituir o x por 1 mais h. Então, 2, que multiplica 1 mais h, ainda mais 1. Menos o f de 1, né? Substituindo aqui o x por 1, porque x maior ou igual a 1, né? Então, é essa lei de associação. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, menos 3, isso tudo sobre h. Isso vai ser igual a limite, quando h tende a 0 pela direita. Já vamos fazer o rascunho aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes h vai dar 2h. Aqui 1 menos 3 vai dar menos 2 sobre h. Esse vai embora com esse. E aqui esse h com esse aqui você vai simplificar, vai sobrar 2, né? Limite, quando h tende a 0 pela direita, de 2, que é uma constante, e aí o limite é a própria constante. Então, o que a gente observa? Que os limites, né, as derivadas à esquerda de 1 e à direita de 1 existem, tá vendo? A esquerda e a direita existem, mas são diferentes, tá vendo? São diferentes. E aí você vai concluir, então, que a função não é derivável em x igual a 1. Ela não é derivável nem em x igual a menos 2, nem em x igual a 1. Se você tivesse que escrever uma resposta, né, para quais x a função é derivável? Para todo x no intervalo que vai de menos infinito até menos 2, união de menos 2 até 1, união com 1 até mais infinito. Nessa escrita aqui você está excluindo exatamente o menos 2 e 1, tá? O que mais agora? É escrever, né, a fórmula para f'. Deu uma fórmula para f' e esboçar o gráfico de f e f'. Então tá. Vamos escrever aqui a fórmula para f'. F' de x vai ser igual a quem? Ó. A derivada de menos 2x menos 1 vai dar menos 2. Menos 2. Se x é menor que menos 2, x menor que menos 2. A derivada da função constante é 0. É 0.
aqui se o x estiver variando de menos 2 a 1, se menos 2 menor que x, que é menor do que 1. Opa, professor, você está esquecendo aqui do igual? Não. Estou esquecendo do igual, não. Por que eu não estou colocando o igual aqui? Porque a gente mostrou que a função não é derivável em x igual a menos 2. Portanto, menos 2 não pode fazer parte do domínio aqui da função f', tá? Pela mesma linha de raciocínio, olha só. A derivada da função 2x mais 1 vai ser 2 se x for maior do que 1. Se x for maior do que 1. Por que eu não estou considerando 1? Porque nós mostramos que ela não é derivável em x igual a 1, tá bom? Então vamos lá, o grafo agora, menos 2x menos 1 se x for menor do que menos 2. Então, se x for exatamente menos 2, né? Se x é menos 2, vamos colocar aqui o menos 2. Tá? Significa que, aqui substituindo x por menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 1, 3. Então, mais ou menos aqui, tá? Aqui. Bolinha aberta aqui. Depois, vamos pegar um outro valor, menos 4, por exemplo. Menos 2, aqui está o menos 4. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8. 8 menos 1, 7. Então, vou melhorar aqui um pouquinho mais. Vou colocar o 7 aqui para cima. Só um esboço, tá, pessoal? Então, mais ou menos aqui. 7. Menos 2 é 7. Aqui. E aqui. Tá. Em princípio, bolinha aberta, né? Porque é x menor que menos 2. Mas olhando a outra parte, olha só, ela vai ser constante e vale 3 se o x estiver variando de menos 2 a 1. Então, menos 2, aqui vamos colocar 1 aqui. Ela é constante e vale 3. Em vista disso, como coincidiu aqui o 3, aqui vai ficar um contínuo, ó. Assim. Assim. Pronto. Agora, para x maior ou igual a 1, se x for 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, então coincide aqui, né? E agora, se x for, por exemplo, 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, né? Então, vem mais ou menos aqui assim. Só um esboço. Pronto, e aqui a gente já... Pronto. Bom, agora o gráfico da função derivada, né? Ela vai ser constante igual a menos 2 se x for menor que menos 2. Então, vamos colocar o menos 2 aqui, ó. Menos 2 aqui, menos 2 aqui. Aqui uma bolinha aberta. Aqui e aqui. Ela vai ser 0 se x estiver variando entre menos 2 e 1. Então, menos 2 e 1. Bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Já vale 0. E depois, para x maior do que 1, ela vale 2. Bolinha aberta aqui. 2. Pronto. Aí mais ou menos o gráfico de f e de f'.